Voltamos a apresentar Nossa Terra, Nossa Gente. Quem nunca trouxe um trabalho para concluir em casa? Passou do horário do expediente, deixou de fazer aquele passeio com a família por causa de uma reunião, digamos, importante, né? Pois é, todos nós já fizemos isso pelo menos uma vez na vida, mas os especialistas deixam um alerta: se dedicar demais ao trabalho pode virar uma doença. Por favor, foca aqui, por favor, foca. Não olha no relógio, foca aqui, ó. A nossa proposta é oferecer um novo serviço. Que serviço? A nossa loja. Aonde? Numa cidade? Que cidade? Nova York? Que Nova York? Nova York? Não conversa com um colega. Eu tô com medo da Alice botar tudo a perder. Eu tô com medo dela me morder. Piripaque, Alice. Ai, dona Alice, vou sentir tanta saudade. Você era tão jovem. Era? Agora, Alice precisa parar na marra. Não vou oxigenar essa cabeça, vai. Numa clínica muito divertida. Mano Love. Ele tentou invadir meu quarto. Sou um mensageiro do amor. Sou Ricardo, eu sou viciado em trabalho e muito competitivo. Não mais do que eu. Quer apostar quanto? Essas cenas da ficção retratam uma realidade ainda pouco conhecida. Workaholic, como a própria expressão do termo denota, é uma pessoa que tem uma relação de dependência com o trabalho. Um vício, né? Um ciclo vicioso com essa relação de trabalho. Se a gente entender que esse conceito ele configura de uma época histórica e social na qual o trabalho ele acaba tendo uma importância central na vida desse sujeito, o workaholic ele se centra, ele se engessa nessa premissa do trabalho como centro da vida, não como uma forma de dignidade, de trazer o engrandecimento ao sujeito, mas principalmente em busca de um reconhecimento e de um status social, que é bem traço da sociedade que a gente vive hoje, uma sociedade contemporânea, apressada, que coloca sempre a valorização do que a pessoa tem em detrimento do que de fato ela é. Então, esse status, a busca por esta inclusão se torna um frisson, digamos, o grande alvo de desejo, né, do sujeito atual. Adquirir o carro dos sonhos, ter uma casa bonita, dar conforto aos filhos. Muita gente compartilha desse sonho e alguns fazem de um tudo para conquistar. Mas o problema aparece quando não há um equilíbrio entre a vida profissional e pessoal. Não que o trabalho aqui a gente esteja fazendo uma crítica, mas essa relação de dependência faz com que ele leve o trabalho para outras esferas da vida. Quem de nós já não levou, né? Em algum momento teve que trabalhar em casa ou teve que trabalhar no final de semana. Porém, essa relação, a intensidade com que isso ocorre, é o que demarca uma relação, digamos, de dependência, uma relação que pode trazer alguns prejuízos para esse sujeito. Por quê? Outras esferas da vida dele começam a ficar em segundo plano. Ele passa a ter alguns prejuízos, como, por exemplo, em relação à família, conflitos, desafetos, né, diversas situações de desarmonias. Em relação à vida social, as pessoas já não conseguem encontrá-lo, já não tem mais esse momento de sociabilidade tão usual. Enfim, então isso com esses outros prejuízos, ele tem o ganho social, o ganho do reconhecimento do status, mas ele tem outras perdas. Então é a partir dessas perdas que a gente começa a ter um certo cuidado e um olhar sobre esse profissional. Será que ele já está numa relação de dependência com esse trabalho? Eis o questionamento que a gente faz. Tá parecendo que a última coisa que você quer na sua vida é ficar com a gente. Pai, a minha mãe ali naquele carro. Você dedica quantas horas por semana ao relaxamento, ao prazer e ao lazer? Se sua resposta foi quase nenhuma ou menos de 12 e não vale contar os finais de semana, então cuidado. Fique atento e mude seus hábitos de vida o mais rápido possível. Você pode ser um workaholic, ou melhor, um viciado em trabalho. E isso não é um ponto positivo no histórico profissional de ninguém. Assim como toda doença, os chamados workaholics desenvolvem vários problemas de saúde. Primeiro, eles sofrem. Eles trazem uma relação de dependência que, quer queira ou não, lhes coloca numa posição de status e poder, socialmente falando, porém eles também sentem um vazio existencial. Eles trazem muito essa queixa de como se aquilo ali, tudo que eles estivessem vivendo, aquele frisson, aquele movimento tão intenso de corresponder socialmente, não lhe preenchesse, como algo que não lhe corresponde. Então a gente se questiona que muitas dessas atividades, muito do que se faz, está muito mais relacionado a corresponder a uma expectativa externa, que a gente chama de heterocondicionada, essas tarefas, essas atividades, do que propriamente autocondicionado. Então eles trazem muito essa demarcação do sofrimento,
né, de que lhes faltam algo. Então não é só falar, eu estou trabalhando demais, é essa relação com o trabalho da qual decorre um sofrimento psíquico. E até mesmo esse sofrimento manifesta em formas de adoecimento. Você vê executivos jovens, né, com carreiras brilhantes, mas que para chegar nesse patamar, olhando para trás, é uma trajetória de muito esforço, de muito sacrifício, né, e abrir mão de uma série de coisas, e que ele muitas vezes está ali, acometido por uma úlcera, acometido por síndromes de diversas ordens, inclusive síndromes do pânico, que não consegue sair de casa, né, enfim, e outras, né, patologias que muitas vezes lhes acometem. Então, não é só o trabalho em excesso, é o que ele causa. Então, é um dos principais fatores que a gente também pode atribuir que essa relação ela já está trazendo alguns tipos de prejuízo a esse sujeito. Que tal tirar um tempinho para relaxar? Ou fazer algum exercício físico? Ou melhor, que tal dividir uma partida com os amigos? Essa empresa que atua no ramo de administração de imóveis proporciona todas essas atividades para seus funcionários. Primeiro porque faz parte dos valores da empresa, né? Para a gente acreditar realmente que somente através de uma satisfação do trabalho, o sentido do trabalho e com esse equilíbrio entre vida pessoal e profissional, o colaborador consegue ter a maior satisfação no trabalho e na sua vida particular. E um dos nossos valores é justamente a realização humana, né? Por isso que a empresa se preocupa tanto em ter ações para promover essa realização humana e conseguir ter esse equilíbrio. Isso traz uma integração entre os colaboradores, que é muito importante até para que o convívio no trabalho seja de forma bem tranquila, desestressante, né? Até porque o dia a dia a gente sabe que é muito corrido na empresa. Além disso, para evitar excessos de trabalho, aqui ninguém faz hora extra. Como eu tinha comentado, assim, a nossa pontualidade, a gente exige, né, a pontualidade ao início, mas também ao final. Então, assim, o expediente vai até às 18 horas. E é uma prática nossa, realmente, que os colaboradores vão para a sua casa, para a faculdade, após as 18 horas. Então, é uma prática nossa, realmente, que não utilize o seu horário além do seu horário de trabalho. Um exemplo que eu citei anteriormente, que eu passei um e-mail, encaminhei um e-mail para um diretor, próximo às 19 horas, eu fui chamar a atenção, porque não era para estar trabalhando após as 18 horas. Então, é uma política nossa da empresa que ela produza, que ela seja criativa naquele horário de trabalho e que depois tenha o equilíbrio na sua vida pessoal, nas outras esferas da sua vida. E para você que está em busca de melhor qualidade de vida, fique atento às dicas. Mantenha uma boa alimentação e respeite os horários das refeições. Faça 1 hora de exercícios físicos todos os dias. Dedique um tempo na semana para fazer o que gosta. Evite cigarro e bebidas alcoólicas. Tá sentindo falta da família? Tô sentindo muita falta do meu Facebook, Alice. Ai. Qual que é o nome disso mesmo? E o programa de hoje está chegando ao fim. Mas você sabe, nossos encontros são sempre de segunda a sexta-feira, às 7 da noite, aqui na TVC. Se você quer participar, enviando sugestão, crítica ou elogio, é só ligar para 3044-6094. Se quer ver algumas das matérias exibidas hoje ou em programas anteriores, é só acessar o nosso canal no YouTube. Anote aí, youtube.com/programa Nossa Terra. Obrigado pela audiência. Boa noite.